Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que iremos meditar está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35, que diz assim: Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Glória a Deus. Aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo respondendo a alguns questionamentos de religiosos de sua época. E nós vemos o Senhor Jesus citando as palavras contidas em um salmo, quando ele diz que a palavra de Deus chamou a deuses, ou diz, vós são deuses. Ele usa esse texto contido lá no salmo para que nós pudéssemos compreender uma verdade absoluta. Ele faz uso aqui de algo maravilhoso, preste atenção. Esse versículo encerra dizendo assim: e a Escritura não pode ser anulada. Ou seja, o que está escrito lá no Salmo de número 82, versículo 6, que quando diz, vós sois deuses, Jesus disse que aquilo foi escrito por inspiração de Deus, na palavra de Deus, e a palavra de Deus não pode ser anulada. Ou seja, ela é infalível, ela não pode ser anulada, ela não falha, ela não erra, a palavra de Deus é perfeita. E esse texto dá abertura a várias interpretações. Que absurdo é você dizer que um homem é um Deus. Esse é o grande erro dos imperadores, dos reis e governadores do mundo ao longo dos milênios, pois eles alcançaram tanto poder que se achavam deuses, queriam adoração para si mesmo, e só alcançaram a ira de Deus, pois não deram glória ao Deus que está vivo, ao único Deus e verdadeiro. Mas o salmista usa esse texto dizendo, vós sois deuses. E Jesus repete, quando fala aos religiosos, vós sois deuses. E isso não pode ser anulado. Apesar da Escritura usar um D minúsculo para deuses, ao invés de um D maiúsculo, porque o D maiúsculo é só para Deus, o único e verdadeiro, ele chama aqueles homens de deuses. E nós podemos fazer uma interpretação sobre isso. Só que não da forma que o mundo entende, mas de uma forma mais espiritual. Quer ver? Quando os grandes homens alcançaram poderes políticos, foram grandes reis, governadores, exerciam domínio sobre as nações, eles se intitulavam deuses e queriam glória para eles mesmos. Nabucodonosor, Herodes, o faraó, rei do Egito, tantos outros que quiseram a glória para si. Eles se intitularam como deuses. Mas aqui a palavra de Deus diz que Deus nos chama de deuses. Como assim? Só que no mundo de Deus, no mundo espiritual, as coisas funcionam ao contrário do que acontece neste mundo terreno que nós vivemos. Pois aqui os homens se engrandecem a si mesmo, querendo o reconhecimento de outros homens, dizendo que eles são deuses. No mundo espiritual é o contrário. Quanto mais nós nos humilhamos, quanto mais nós servimos a Deus de todo o coração, quanto mais nós declaramos que não somos nada, que nós somos miseráveis, que nós somos totalmente dependentes de Deus, Deus fala para nós, vós sois deuses. Como assim nós somos deuses? É fácil de entender, pois todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebe Deus dentro de si. Recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O nosso corpo passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Oh, que coisa maravilhosa! E o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E se o Espírito Santo, que é Deus, habita em mim, a palavra de Deus não pode ser anulada.
vós sois deuses. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e recebem o Espírito Santo que faz morada em suas vidas, passam a ser deuses com D minúsculo. Pois nós somos a imagem e semelhança do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. Por isso que a Escritura não pode ser anulada. Vós sois deuses. E assim, Jesus Cristo, Filho de Deus, confirma que a palavra de Deus é inerrável, inerrante, infalível. Ela é a maravilhosa e poderosa palavra eterna de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.